A pessoa que te fez mal, que te magoou, que fez você sofrer, não merece perdão. E vou te contar que a gente não consegue perdoar, não sozinho. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Perdão, coisinha difícil, mas necessária na nossa vida. E como que você vai se libertar disso hoje? E pode ser que você está aqui, né? Porque acha que não precisa mais perdoar ninguém, ou porque você sabe que você precisa perdoar aquela pessoinha. Você sabe, mas está difícil conseguir. Esse vídeo é para você. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Talvez você tenha estranhado o fato de eu dizer que a pessoa que te magoou, que te fez mal, não merece perdão. Ela não merece perdão, assim como você não merece perdão pelos seus pecados. Eu não mereço perdão pelos meus. A Tati não merece perdão pelos dela. Mas Deus perdoa mesmo assim. E a gente estava falando isso, aí a Júlia aqui atrás das câmeras falou assim, não merece? A pessoa não merece perdão? A gente, não, na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes não merece perdão, não merece. Mas a questão é, a palavra não diz que a gente tem que perdoar só se a pessoa merecer. Então, perdoe o seu irmão se ele mereceu, ou então se ele foi bonzinho, ou então se ele te pediu perdão, ou então se ele fez uma coisa não tão ruim assim. Não é assim, infelizmente, não é assim. Não. Ia ser mais fácil se fosse de outro jeito, mas não é. Então, assim, não merece, tá? Só vamos começar assim, não merece. Fez uma coisa feia mesmo. Fez, não sei o que fez. Não sei se foi na empresa, no relacionamento, se foi na sua vida pessoal. Tem alguma coisa aí, tem alguém que já fez alguma coisa horrível com você. Isso, sempre tem. Tem pessoas que mataram, roubaram, abusaram, enganaram, enfim. Traíram, abandonaram. Tem alguma coisa aí já aconteceu na sua vida, aconteceu na vida de todos nós. E a palavra de Deus fala que o perdão é imerecido. Ele perdoa porque Deus é amor, tá? E ele não fala para a gente perdoar só aquelas pessoas que merecem o perdão, não. Assim como ele não fala no mandamento dele para nós honrarmos pai e mãe, desde que o pai e a mãe sejam bonzinhos, tá? Ele fala honrar pai e mãe. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente, por exemplo, que é abusado pelo pai. Tem gente que passa, às vezes o perdão é muito difícil de liberar, tá? E a gente quer falar sobre isso hoje porque é um mandamento de Deus para cada um de nós. Ele fala que nós temos que liberar o perdão, mas ele não fala que o nosso coração vai se limpar daquela mágoa imediatamente. Não é isso, é um processo onde você faz uma parte física, carnal, e Deus faz uma parte espiritual. E a gente vai conversar sobre isso com você. Quero ler uma passagem bem curtinha para você poder entender do que a gente está falando. E é em Mateus 6, 14 e 15, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Sabe o que acontece? Eu vejo assim, liberar o perdão é uma coisa que nós naturalmente não temos isso. A gente naturalmente não nasce assim. A gente é carne, a gente é espírito, mas habita numa carne. E essa carne não é uma carne que quer perdoar. É uma carne que quer se vingar. Eu quero ver aquele cara pagar pelo aquilo que ele fez. E isso vem de Deus. Você libera o perdão para o perdão vir de Deus. E é uma questão, eu costumo dizer que perdoar é uma questão de inteligência. Veja bem, vem comigo. Se eu não perdoo aquela pessoa, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela tenha sido um traste na sua vida, uma safada na sua vida, alguém que realmente não merece. Se eu não a perdoo de coração, eu também não recebo perdão de Deus. Então, olha isso. Eu não perdoar aquela pessoa, por mais que ela tenha feito muito, muito mal para mim, me causa problemas. Entende? Muitas vezes nem vai causar problema na vida daquela pessoa, aquela pessoa já está resolvida há muito tempo, nem sabe que você existe. Às vezes ela nem sabe o que ela te fez. O problema é você depois não receber o perdão de Deus. Então pensa um pouco, e eu sei que agora você pode estar com dois sentimentos, pensando assim: eu não vou perdoar aquele cara, eu não vou perdoar aquela pessoa, não quero nem mais ver o que vocês estão falando, porque eu não vou perdoar. É assim comigo. Tem gente que fala assim, eu sou assim, mexeu no meu calo, demora pra ficar bravo. Mas quando eu fico bravo, não perdoo mais. Então eu sei que você pode estar sentindo isso, então calma, respira fundo, segura aí. Ou então você pode estar pensando assim, já liberei perdão pra todo mundo, não tem ninguém pra perdoar.
E eu tenho certeza que quando terminar esse vídeo, esses dois tipos de pessoas vão liberar perdão aqui. E eu quero Em falar nome uma de coisa Jesus. para você que é muito séria, tá? A gente tem dois pesos e duas medidas. Quando a gente erra, não interessa o que foi que a gente fez. Mas se a gente acha de verdade que Deus vai nos perdoar e se a gente está arrependido de verdade, a gente quer de Deus uma coisa chamada misericórdia. Mas quando alguém faz alguma coisa com a gente quer uma outra coisa de Deus chamada justiça. Em um caso, a gente quer misericórdia, no outro caso, a gente quer justiça. Mas talvez na hora que você tenha errado, você tenha feito mal para uma outra pessoa e aquela pessoa está pedindo a Deus fazer justiça em cima do que você fez. E aí você tem que pesar e aprender um pouco sobre as duas coisas, tá? Justiça é aquela história de olho por olho, dente por dente. A pessoa pisou no seu calo, igual a Tati falou, você vai pisar no calo dela. A pessoa te magoou, você vai magoá-la. A pessoa te fez um mal, você quer fazer um mal para ela. E isso é aquela justiça olho por olho, dente por dente, é aquela que a gente, em alguns momentos, gostaria que Deus fizesse na vida de uma pessoa. E aí, de repente, Deus vai e leva aquela pessoa para a igreja. E toca no coração daquela pessoa e faz aquela pessoa se transformar. E aquela pessoa vira um vaso de bênção na vida de outras pessoas, inclusive. Ou não, porque ou ele não Deus tá é misericordioso, mas é porque É. Deus transforma, amor. Eu já vi transformar as pessoas mais malucas, assim, sabe? Não, claro. E provavelmente aquela pessoa magoou muito alguém. Uhum. E talvez aquele alguém magoado estivesse pedindo justiça. Ou então essa pessoa nem é questão assim, ela veio para os caminhos de Deus, Não Deus interessa perdoa. o que vai acontecer com ela. Ela Não tá, às interessa. vezes enriqueceu. Uma pessoa super próspera. Te roubou e ficou rica. Te roubou e ficou rica, sabe? Assim, te traiu e tá super bem relacionada, Você tá sofrendo super bem um monte, a pessoa tá casada, bem. tem filho, se superou. Então, independentemente do que aconteceu com aquela pessoa, não é nosso papel isso, entende? É muito difícil. Não é fácil, por isso que não é natural. O natural da gente é o olho por olho, dente por dente. Se você não se trabalha, se você não permite que o Espírito Santo fale com você, né? Se você não presta atenção naquilo que a gente está falando aqui, nem lê a palavra de Deus, provavelmente é isso que vai acontecer. Você vai querer vingança. Não que você seja uma pessoa vingativa, mas entende que a sua natureza busca por esse tipo de justiça. Ele fez, ele toma. Ele roubou, ele perde, tá? Só que existe não só justiça, existe a misericórdia, graças a Deus. Se não, meu filho, o que seria de nós se Deus não fosse misericordioso com a gente? A Bíblia fala que Deus é amor, né? Que Deus é o puro amor. Não é que Deus está cheio de amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E esse amor vem com misericórdia, vem com bondade, vem com benignidade. Fala que se a gente se arrepende de verdade, ele joga no mar do esquecimento. E ele quer que você perdoe. E eu tenho um exemplo muito bom na Bíblia dessa coisa da misericórdia, que é o exemplo de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. E quando ele estava para morrer, ele pediu a Deus que não culpasse aquelas pessoas pela morte dele. Que foi algo que Jesus foi falar depois, lá no Calvário também. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é uma misericórdia e isso é um ato sobrenatural. Eu não sou Estevão, você não é Estevão, sabe? O que a Tati está querendo dizer é que a gente fala muito aqui no Mentalidade Cristã que existe a conduta humana, natural, e existe a conduta espiritual, sobrenatural. E Deus quer preparar você para dar um início, start da conduta sobrenatural. Entende que não vem de você o perdão. E isso quando eu ouvi isso, ficou mais fácil para mim. Porque às vezes eu me pegava com dificuldade para perdoar. E quando eu ouvi isso, eu falei, gente, faz todo sentido. O perdão não vem de você, o perdão vem de Deus por meio de você. Então, racionalmente, carnalmente, você não perdoa. Você perdoa espiritualmente. Quando você está ligado no Espírito. Estevão falou aquelas palavras que ele estava completamente no Espírito. Estevão, na hora da morte dele, na hora do apedrejamento, ele estava olhando para o céu, vendo Jesus ao lado de Deus, estava completamente no Espírito e ele falou aquelas palavras. Então, se você não deixar o Espírito falar por você, o Espírito vir por você, é muito difícil perdoar, eu creio que é quase impossível. Só que a gente tem quando eu falo assim, você vai me perguntar, então como é que é? Se eu não consigo, se não vem de mim, se vem do Espírito, o que eu tenho que fazer? É uma coisa que a gente vai falar aqui. Não sei se depois ou se agora, mas você só
escolhe perdoar. Aí tem uma outra coisa aí, Não é? amor, quando você fala assim, é uma questão de inteligência, porque age sobre você, Jesus deixa isso muito claro, porque lá em Lucas tem uma passagem, depois você procura lá, talvez você já conheça, lá em Lucas 18, que é aquela passagem onde Jesus começa dizendo que você não vai perdoar o seu irmão até 7 vezes, você vai perdoar 70 vezes 7, mostrando que você perdoa sempre, sempre, e aí ele conta uma parábola, que é de um homem muito rico, que tinha um servo que devia muito para ele e não conseguia pagar. Aí aquele servo vem e pede misericórdia para aquele homem, né? E aí ele vai e perdoa, fala, tudo bem, eu te perdoo. E aí aquele cara que foi perdoado, ele tem um conservo, né? Ou seja, um servo dele também, que deve um monte de coisas para ele, e aí esse servo pede perdão e ele não perdoa. Então o primeiro lá, o muito rico, vira e fala assim, olha só, que tipo de homem você é? Você pediu o meu perdão, eu te perdoei e quando foi para você perdoar, você agiu diferente, tá? E aí ele pega esse servo e manda ele para os torturadores. O que isso significa no mundo espiritual, tá? Primeiro, que o primeiro, o homem mais rico, simboliza Deus. Deus estava perdoando aquele filho dele e o filho dele não estava perdoando o outro. E aí o que acontece com o que não perdoou? E esse é que eu quero chamar a sua atenção, tá? A Bíblia não fala que aquelas dívidas eram corretas, eram devidas, eram indevidas, não fala nada disso. Só diz que aquele que não foi perdoado, ele foi torturado. E isso que eu queria que você pensasse um pouco hoje, assim, porque a falta de perdão tortura quem não perdoa. Tortura você. Não tortura aquela pessoa que te fez mal. Aquela pessoa às vezes nem sabe. Tortura você. A gente tem um amigo que fala que isso é você querer envenenar o outro tomando o próprio veneno. Então, você quer envenenar o outro, o que você faz? Você vai lá e pum, toma uma colherinha do veneno. Toma veneno e espera Toma o outro uma colherinha morrer. do veneno esperando que o outro morra. Não perdoar te corrói por dentro. E a Bíblia fala isso. Tanto que a mágoa, a inveja, um coração que não está purificado, e um sentimento... Quando você não está na paz de espírito, isso corrói os seus ossos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que é como um câncer, né? Que te corrói por dentro. Exato. Então, muitas vezes, você está doente. Você está com uma gastrite que não sabe por que não sara, sabe? Você está com síndrome do pânico, seu coração acelera. Ou eu não sei o que você está passando, muitas vezes fisicamente, por conta disso. Por conta de que ainda você não liberou o perdão, ainda você não liberou o perdão para aquela pessoa, ou às vezes ainda você nem parou para pensar nisso. Parou para pensar o quanto isso é importante para você, não para outra pessoa, mas para você. E espiritualmente o que acontece é que quando você não libera o perdão e você deixa essa mágoa entrar dentro de você, você abre uma brecha dentro de você para que Satanás possa agir na sua vida e agir com essas dúvidas, com esses medos, com esses anseios, com essa doença, tá? Medo não é de Deus. Então, quando a gente começa a ter esse tanto de sentimento ruim dentro de nós, é porque a gente abriu uma brecha. Vem um espírito ruim e faz isso. E a Bíblia fala sobre isso. Eu não sei se você acredita em demônios, se você não acredita, mas não interessa porque eles vão continuar existindo, você acreditando ou não, sabe? E eles vão agir na sua vida se você abriu essa brecha. Esse é o problema, porque a gente abre brecha. E aí você abre uma brecha e deixa que aquilo te traga doença, que aquilo te traga insônia, que te traga síndrome do pânico, como a Tati falou, e te traga todos esses sentimentos ruins. E talvez Deus esteja falando hoje para você, por meio de mim, por meio da Tati, falando, filho, filha, eu quero te liberar disso. Eu quero limpar o seu coração, eu quero fazer você sarar. Eu quero fazer você dar um próximo passo na sua vida. Eu quero fazer você ir para outro tipo de trabalho. Ou eu quero fazer você ter outro relacionamento. Eu quero te dar saúde. Eu quero te fazer saudável. Sabe assim? E olha, você provavelmente deve estar assistindo esse vídeo sozinha ou sozinho. Então, aquela pessoa que te fez mal não está ouvindo isso. Ela não está lendo os seus pensamentos. Sabe? Porque às vezes a gente fica segurando, assim, principalmente na frente dessa pessoa, se você convive, sabe? E fica se fechando, e fica se guardando, e não vou dar o braço a torcer, não vou dar o braço a torcer, não vou dar o braço a torcer. E tira essa palavra, você não está dando o braço a torcer, você está se liberando, você está tirando de você está fechando as brechas de Satanás na sua vida. Você está sendo melhor que isso. Sabe? Está sendo melhor do que você está sendo melhor que isso. E não que você é superior ou inferior a ninguém, mas a sua atitude é espiritual, a sua atitude é superior.
E pensa um pouco nisso. E eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil. E eu não sei o que já pode ter acontecido na sua vida. Às vezes você foi abusada, às vezes você foi abusado, às vezes alguém te deu um golpe muito feio na empresa, às vezes alguém te traiu de uma forma muito doída. E eu não sei quem foi também. Às vezes é uma pessoa muito próxima, e às vezes é uma pessoa que você nunca mais viu, e que você nem quer encontrar. E eu sei que pode ser muito, muito doloroso tocar nessa ferida. Mas se você não toca nisso, ela não fecha. Fica sangrando. E deve estar sangrando aí, sabe? Deve estar sangrando, você deve ter querido. Às vezes quer esquecer, eu quero esquecer o que essa pessoa fez comigo. Às vezes foi lá na infância. Eu não quero mais pensar nisso, eu não quero nem mais lembrar. Eu até esqueci. Só que sangra, vai sangrando, vai te corroendo por dentro. É uma ferida aberta, literalmente, é uma brecha aberta de Satanás na sua vida. Então, tá na hora de fechar isso. Tá na hora de fechar isso. Tá na hora de você se liberar disso. Tá na hora de você se curar disso. Sabe? Se curar disso. É uma doença para você. Encara essa mágoa, essa falta de perdão, essa dificuldade de perdoar como uma doença mesmo. Isso vai te corroer, tá te corroendo por dentro. E sabe, chegou a hora, se você tá aqui nesse vídeo, chegou a hora de fechar logo essa ferida. Por mais que ela seja dolorida, por mais que ela seja com pus, por mais que, enfim, talvez você tá tampando ela ali, tem um monte de esparadrapo cobrindo assim, tá na hora de abrir, sabe? Abrir para que possa cicatrizar de verdade. E aqui a gente vai te ajudar nisso, porque ó, não vem de você o perdão, não vem de você, vem de Deus. Você só precisa liberar, você só precisa escolher, escolhe, muda uma chavinha, né? Você acabou de falar uma frase aqui antes da gente gravar. Muda uma chavinha, escolhe perdoar. E assim, sabe o que acontece? Essa pessoa que te fez mal, ela não pode ter mais de um poder sobre a sua vida. Como assim? O que eu quero dizer? Ela teve o poder de te fazer mal um dia, sabe? E isso ficou, passou. Agora, se você deixar, ela tem o poder de fazer você ser quem você é hoje. Porque às vezes você age com determinadas coisas, você age com determinadas pessoas, você reage porque aquela pessoa fez isso com você, sabe? Foi quando eu percebi isso é que eu mudei o meu jeito de agir com determinadas pessoas, que às vezes a pessoa me fazia mal e eu queria fazer mal também, e eu pensava, essa pessoa não vai ter esse poder sobre mim, o poder de mudar a minha característica, o poder de mudar quem eu sou, o poder de mudar como é que eu gosto de tratar as pessoas. E aí um terceiro poder, que é o poder sobre a sua saúde física e mental. Não deixa, sabe? E o que acontece é que Deus fala que é um processo de 2 etapas, tá? O primeiro processo é você declarar que perdoa. É você dizer que realmente você perdoa, que você aceita perdoar. Diz para você mesmo, diz para Deus, sabe? Pode ser que você diga para a pessoa, que você tem a oportunidade de dizer para a pessoa, pode ser que você não queira mais encontrar essa pessoa, mas fala para Deus, libera, fala, Pai, eu libero o perdão, eu decidi perdoar. Inclusive, eu passei por uma situação, a gente estava conversando antes de gravar o vídeo, em que eu precisava limpar muita coisa dentro de mim, essas coisas que vão se acumulando porque a gente não perdoa, porque eu passei exatamente por isso, tá sujo, você tá magoado, enfim, você está passando por um monte de coisa, eu precisava limpar aquelas coisas todas. E aí eu dei o primeiro passo, que foi o dizer que eu perdoava, falar para Deus que eu perdoava, falar para a pessoa que eu perdoava, e não necessariamente às vezes você consegue falar para a pessoa, mas eu consegui passar por esse passo, e aí o que eu estava comentando é que como se eu tivesse ligado uma pequena torneira, para lavar, você precisa que a água venha e lave, assim, e aquela torneira começou a gotejar, e gota não lava nada, mas ela vai enchendo, e uma hora Deus faz um milagre, porque aquela água encheu, transbordou, e limpou. E é isso que acontece, sabe? Mas não adianta você falar para Deus, Senhor, faz um milagre, porque ele vai virar para você e falar, então libera o perdão, sabe? Ele quer que você faça primeiro a liberação do perdão, para depois ele fazer o milagre. E aí o que vai acontecer, não é que você vai esquecer, que isso vai limpar da sua cabeça. Vai fingir que nunca aconteceu. Vai ficar lá. Quando a gente machuca, não fica um machucado, fica uma ferida. A gente olha, mas ela não dói. Ela dói quando a gente machucou. E é isso que vai acontecer. Vai cicatrizar, mas você vai ver ali, vai estar uma cicatriz ali. Você sofreu aquilo na sua vida. Mas vai cicatrizar,
Não é que você vai fingir que não aconteceu e nem você vai virar a melhor amiga daquela pessoa. Não. Você não precisa mais encontrar com ela, você não precisa conviver com ela, se ela não é do seu ciclo de convivência, né? Se não é seu pai, sua mãe, um sua irmão, esposa, filho, seu marido. enfim. Se não é isso, se não for isso, você não precisa mais encontrar com aquela pessoa, você não precisa convidar ela para jantar. Você só precisa liberar perdão. Só precisa falar, Deus, eu quero perdoar. Deus, eu decidi perdoar. E quando você faz isso com o coração aberto, é o que o Bruno falou, vai de gotinha em gotinha. Às vezes não é de uma hora para outra, não. Mas alguma coisa vai mudando em você. E aí você vai sentindo aquela paz de espírito do perdão liberado. Eu libero o perdão, Senhor, para aquela pessoa. E quando é uma pessoa próxima de você, quando é alguém que realmente mora na sua casa, seu pai ou sua mãe, lembra que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então, assim, independentemente do que seu pai ou sua mãe, terrena, carnal, fez com você, libere perdão e fale com essa pessoa. Você precisa falar com ela. Às vezes não é fácil. Às vezes eu vou, sei lá, colocar diversas situações aqui. Às vezes é uma mãe viciada que te abandonou. Às vezes é um pai que te abusou. Às vezes é uma mãe que te abusou. Eu não sei o que foi, mas você precisa honrar o seu pai, a sua mãe. E todos nós temos que um dia parar para perdoar o nosso pai e a nossa mãe. Todos nós. Todos nós mundo temos. já passou todo mundo já passou a coisa. situação. Seu pai e sua mãe já te magoaram de alguma forma, já agiram com você com determinadas atitudes que você não aprovou e que isso pode ter causado feridas na sua vida até hoje. Então você precisa olhar para o seu pai e perdoar o seu pai. Você precisa olhar para sua mãe e perdoar a sua mãe. Se eles ainda estão vivos, se eles ainda estão nesse mundo com você, manda uma mensagem, conversa. Fala assim, olha, eu te perdoo por isso, por aquilo outro. Eu te perdoo, eu limpei o meu coração e Deus me mandou perdoar. Deus me mandou perdoar e eu te perdoo. E quando você faz isso, você libera dentro de você as bênçãos na sua vida, você libera a sua saúde. E olha, eu trabalho com saúde e eu vou te dizer que 100% das pessoas doentes, 100% das pessoas doentes têm desequilíbrios emocionais e espirituais. Não tem ninguém que fica doente só no físico. Não tem ninguém que fica doente só no físico. Ah, Tati, é uma bactéria que peguei. Não, seu corpo deixou aquela bactéria se instalar porque sua imunidade baixou por alguma coisa. E doenças mais graves, a ciência vem comprovando, existiu um conflito emocional ali. Então, eu não sei quando o conflito emocional aconteceu na sua vida, se foi por causa do seu pai, ou por causa da sua mãe. Você precisa mentalizar os dois se eles não estiverem mais vivos, ou você precisa conversar com eles e liberar perdão, sabe? Lembra de tudo na sua vida que eles já fizeram e que você se sentiu ofendido, você se sentiu abandonado, você se sentiu ferido. Libera o perdão. Às vezes é um filho seu, uma filha sua, que está fazendo algo, às vezes, que você não concorda de jeito nenhum. Mas você precisa liberar o perdão. Você não precisa concordar com as atitudes daquela pessoa. Entende? É diferente concordar com a atitude e liberar perdão. Você perdoa. Mas você não concorda, de uma pessoa que a gente conhece que falou, a gente estava num momento falando sobre liberar perdão, e ele falou, eu tenho que liberar perdão sobre um ex-sócio meu e tal, e a gente estava tentando explicar isso para ele com relação à sociedade, que é um caso mais light. Por que eu trouxe esse mais light? Para você poder entender, assim, o que ele estava dizendo. Eu vou perdoar, mas eu não vou ser sócio dele nunca mais. Porque o cara tinha roubado ele. E é um pouco isso que Tati está falando, assim. A gente tem que perdoar, Deus manda perdoar. Olha só, Deus manda perdoar. Só aí, acabou, não tem mais discussão. Deus manda perdoar. Segundo, Deus diz que determinadas coisas só vão acontecer em você quando você perdoar. Então, você também só sai ganhando nessa, porque Deus está dizendo que aquelas coisas, essas brechas vão ser fechadas só quando você resolver perdoar. Depois, você está falando de pai e mãe, você tem que honrar pai e mãe. Se está falando dos seus filhos, você é o sacerdote da tua casa, você é a mulher que edifica a casa, enfim, sabe? Se está falando de um casamento, você é um pelo outro. Vocês são uma só carne e tal, e tem que perdoar. E às vezes um casamento já foi desfeito, inclusive, e olha, eu vivi uma situação que os meus pais se separaram quando eu era criança, e eles tiveram uma separação muito dura, tá? Eu sei que foi dura, eu só fui saber disso depois, quando eu já era adulto, né? Mas sabe o que acontecia? Eles viajavam de férias juntos com a gente. Ia minha mãe, meu padrasto, meu pai, a gente ia de férias no mesmo lugar. E aquilo era tão bom pra gente como criança, e eu fico imaginando o que eles não tiveram que suportar e passar por cima de uma série de dores e tal. Eu tô trazendo a minha experiência porque eu sei que não deve ter sido fácil.
mas tem consequências positivas no futuro, sabe? E hoje eles se dão bem, tanto que minha mãe é madrinha da minha irmã, do segundo casamento do meu pai, sabe? E não tô falando para vocês terem essa relação, não, gente, não é isso. Eu só tô dizendo que essas coisas, Deus prepara coisas para o futuro, são tão melhores e tão inimagináveis, né? Tão melhores, assim, deixa ele fazer isso na sua vida, deixa, sabe? E a gente foi ao médico essa semana e o médico falou para mim que todos os meus exames estão bons, que são os melhores números e índices de toda a série histórica de todos os meus exames. Aí eu fui olhar, a série histórica começou no meio da maior dificuldade da minha vida, pessoal e tudo. Aí eu tava comentando para trás, falei, era impossível eu ter bons números de qualquer coisa no exame de sangue nessa data aqui, porque isso reflete na gente. Mas o que a gente está querendo te dizer são 2 passos. O primeiro passo é físico e é seu. E o outro passo é espiritual e é de Deus. Tem de Deus, entende? O segundo passo é tão mais light. O segundo passo é de Deus. O primeiro é mais difícil. Você tem que querer liberar. Por que a gente fala liberar perdão? Olha isso, é uma palavra. Libera perdão. Porque você libera você. Você se liberta. Você libera. Porque você sofre com isso. E às vezes você está aqui ouvindo também e não tem essa pessoa que você precisa perdoar. Ou então às vezes você já passou por vários cursos de desenvolvimento pessoal. Ai, no curso de desenvolvimento pessoal eu liberei perdão. Eu tive que ligar para tal fulano, eu tive que ligar para meu pai, eu tive que ligar para minha mãe. Não sei se você já passou por isso, a gente já passou por isso. Fez algum curso de desenvolvimento pessoal que você teve que perdoar alguém. Você tirou a primeira camada do perdão, tá? Saiba que existem outras camadas. E eu vou tocar um louvor agora, até diferente, que a gente vai tocar no piano, mas eu não quero que você louve nesse louvor. Eu sempre peço para você louvar comigo, né? Eu não quero que você louve agora. Eu quero só que você pense em quem você ainda não perdoou. Para quem que ainda falta liberar perdão. Olha, fuça e cafuça aí dentro. Porque tem. A gente foi fazer um curso religioso, um curso da cristão, né? Um curso da igreja. E começou com o perdão. E eu tava com essa casca grossa, assim, falando assim, não tem mais quem perdoar. Eu pensei até que é que eu tava fazendo lá. Que saco, perdoar de novo perdoar. E terminei em prantos. Porque Deus pede para o Espírito Santo trazer no seu coração aquelas pessoas que você precisa perdoar. E se você sabe quem é, se você já sabe, só de pensar já dá... Nossa, dor no estômago, dor no coração, já dá aquela aflição. Ai, aquela pessoa não merece, já dá aquela vontade. Isso. Não interessa, é imerecido, faz por você, tá bom? Só escuta. E se você tá aqui até agora, vai até o final. Escuta esse louvor e pensa, para quem ainda eu não liberei? Ou então, Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa, tá? Mesmo que o mundo mereça o contrário, melhor ainda é perdoar. Perdoar, libera o sentimento dessa prisão. Mesmo que a dor feriu teu coração, melhor é liberar perdão. Libera perdão, perdoar.
Lembra dessa pessoa. Tenta só liberar o perdão. Tenta deixar abrir essa torneira. Só abre a torneira para Deus inundar o seu coração de graça. Decide se libertar dessa prisão. Decide se libertar dessa prisão que às vezes te prendeu por tanto tempo. Não compensa. Bruno vai orar por você agora, vai orar por você, para você simplesmente sair dessa prisão. Chegou a hora. Chega, fecha essa ferida. Senhor, meu Deus, Pai amado, nós estamos na sua presença agora, Pai querido, te pedimos que o Senhor venha a nós com o teu reino e nos liga no teu trono de glória. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Toca no coração, ajude essa pessoa a liberar o perdão, Pai. Não é fácil. É difícil, é dolorido, e a gente lembra o quanto as pessoas não merecem. Então nos ajude, Senhor, que o seu Espírito que habita em cada um de nós nos direcione para isso. Toca no coração dessa pessoa para que ela consiga perdoar aqueles que fizeram mal a ela, e que o Senhor possa vir agindo, Senhor, limpando, purificando, tirando toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor e qualquer coisa que possa ter vindo como consequência dessa falta de perdão. Limpa, Pai, faça um grande milagre agora na vida do meu irmão, da minha irmã. Faça um milagre. Espírito Santo do Deus vivo, eu clamo pelo teu agir e te peço, faça agora o serviço de limpeza de tudo aquilo que não provém do Pai. Transforma essa pessoa, eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Perdoa. Perdoa. E no processo de te pedir para perdoar, eu vou perdoando aqui também. Bruno vai perdoando aí também. Diego e Júlia vão perdoando ali também, porque todos nós temos o que perdoar. Saiba que esse é um processo infinito de você pedir para Deus limpar o seu coração e você perdoar aquelas pessoas que ainda faltam aí. Ainda tem alguma coisinha aí, se ainda tem alguma coisa aí, ora lá no seu quarto em secreto, sabe? Se esconde lá e se deleita mesmo, fala: Pai, me perdoa por ter segurado tanto tempo esse perdão, Senhor. Me perdoa por ter segurado tanto tempo essa mágoa dentro do meu coração. Pede perdão mesmo, se joga e fala assim: perdão por ter feito mal para mim mesmo, Pai. Perdoa por ter segurado tanto e libera. Fala: Pai, eu escolho liberar. Eu libero perdão e declaro o nome. Eu libero perdão para essa pessoa, eu libero perdão para essa pessoa, eu libero perdão para mais essa pessoa. Libera o perdão que você vai se libertar, e é isso que a gente deseja aqui para você hoje. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Tenho certeza que Deus agiu muito na sua vida, e era para isso que você tinha que dar play aqui hoje. Fica com Deus. Jesus te abençoe hoje. Sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te ajude nesse processo de transformação. Fica com Deus.